Olá, pessoal. Meu nome é Rafael Craveiro, com mais um podcast Ele Pode Todas as Coisas. E hoje, fechando com o tema fé. Hoje comigo aqui, para fechar com chave de ouro, pastor Marco Corrêa. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, meu querido. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom estar muito bem aqui ligado nessa mesa. É isso aí, vamos falar sobre a fé. E com participação especial hoje com o pastor da Nova Vida de Orlando, Marco Marins. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, é um prazer estar sempre aqui junto com vocês aqui na participação aqui do New Life Studio. E hoje o assunto foi aquele que eu também participei no início, né, falando sobre a fé. E é o tema, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Amém. Eu queria começar agora com uma pergunta para o senhor. Como o senhor começou a sua caminhada de fé? Fala um pouquinho da sua história lá no início da sua caminhada. Minha caminhada de fé é bem interessante, porque eu comecei, esse ano vai completar aqui 19 anos, né, nessa caminhada de fé, mas é bem interessante porque a minha caminhada de fé, ela passa por outras religiões, e foi um encontro com o Senhor, e eu acredito dessa forma, e foi quando eu mudei, né, de uma religião para outra, no qual o Senhor falou ao meu coração poderosamente, e eu comecei essa caminhada de fé, no momento em que Deus falou comigo, né, no meu coração, e a gente acabou mudando. Esse processo iniciou primeiro com minha esposa, e 8 meses posterior à minha esposa, eu entrei nessa jornada, né, essa jornada que para mim é bem interessante, esse caminhar com o Senhor e a caminhada de fé. Então, começou de uma forma bem interessante, 19 anos atrás, aí, e acredito que no decorrer aí do podcast, a gente vai estar falando, dando alguns exemplos, né, desse sem fé é impossível agradar a Deus, né? E verdadeiramente o nosso processo diário, mensal, semanal é com fé. E a gente Curiosidade, o senhor falou 19 anos atrás. E quantos anos de pastorado? 6 anos. 6 anos, 13 anos se preparando para ser um pastor de ovelhas. Muito bem. Legal, pastor. Legal. Muito legal. Então quer dizer que foi a sua esposa que deu o start inicial na sua caminhada com Jesus. Ela começou, 8 meses depois eu fui. O interessante foi que minha esposa ficava num processo de oração para eu poder estar na igreja. E eu me lembro muito bem que esse relacionar com o Senhor foi num momento em que todo final de semana eu fazia uma festa lá em casa, todo domingo, e acabava, bebia, né? E acabava bebendo demais, e a minha desculpa era sempre que bebia demais, não podia estar na igreja. Mas um certo dia, né, meu filho, né, Vitor, e entendo, né, que ele foi usado pelo Espírito Santo, ele chegou até mim e falou: pai, hoje eu gostaria muito que o senhor fosse na igreja, estou participando ali de um louvorzão, né? Ele estava participando ali de um campeonato, vamos dizer assim, de jovens, crianças, né? E aí ele falou: eu gostaria muito que você fosse. Aí eu, naquele momento, né, e volto a falar o Espírito Santo, né, não entendia nada acerca disso, mas o Espírito Santo tocou e falou assim: não, tá certo, meu filho. Então, nós vamos encerrar aqui o churrasco, né? Vamos encerrar tudo aqui por volta de 4 horas. Eu vou dormir um pouco. Quando for 6 horas, vou pedir para a Andréia me acordar, toma um banho. A igreja era próxima lá de casa, dava aí para ir andando, né? E a gente vai para a igreja. E daquele momento, né, foi em outubro, né, de 2004, e daquele momento em diante, nunca mais deixei de ir para a igreja. E foi um processo de fé, porque a cada ano, a cada momento, né, ali desse processo de fé, a gente foi avançando, né, avançando no reino, avançando no relacionamento com o Senhor, e foi maravilhoso. Está sendo, né? Quer dizer, então, que a igreja tem que agradecer a Deus pela vida do Vitor. Porque Verdade, foi através do Vitor que a igreja ganhou um pastorzão, olha aí. Através do Vitor. Foi um pedido. Quer dizer, a esposa estava intercedendo, Isso. a esposa é a Andréia, a missionária Andréia. E aí, através do filho, olha aí, pastor hoje. Pedido de pai, de filho para pai, né? Não no tive primeiro como- momento não foi não. aquela coisa, não, vou atender a solicitação do meu filho ali, vou estar ali com ele, quero participar desse momento que ele me pediu, e aí o Senhor foi se revelando. E a igreja, a primeira igreja que eu participei foi a igreja do pastor Marcelo Calisto. E eu me lembro muito bem que ele pregando lá, né? Aí acredito que Deus também tocou nele, né?
ele saiu, Assembleia de Deus, né? Ele saiu lá do púlpito e foi até o meu encontro, e eu já chorando, porque vi meu filho louvando, né, ali o Senhor. E aí, dali, eu já aceitei o Senhor como único suficiente e nunca mais deixei de estar junto na igreja, né, participando. E aí foi o processo de fé, porque com aquilo eu fui caminhando, né, no entendimento da palavra, fui estudando. E graças a Deus, hoje nós estamos aí, né, como pastor, 6 anos. Dos quais 4 anos já praticamente pastoreando na Nova Vida de Já Orlando. 4 anos aqui participando ali da Nova Vida, e é um prazer, né, tá junto com todos, né, e servindo, né? O importante de tudo é servir, e servindo em fé. Isso é muito bom. Muito legal. E a fé nesse processo, como a fé foi influente na sua vida para você cada vez mais buscar o Senhor e depois descobrir o teu chamado, né, de como pastor, e você responder esse chamado, que é muito importante, é muita responsabilidade, então a gente sente que é um chamado e a gente responder esse chamado, não. Então, eu caminhei pela fé, conheci Jesus, e aí depois eu descobri que tinha um chamado pastoral e respondi esse chamado. Como que foi? Como foi essa fé foi influenciando até você chegar ao Então, a ser pastor? eu particularmente, eu gosto bastante de estudar. Então, quando eu iniciei nesse processo, eu me lembro também que tinha um missionário, né, na igreja, ele ficava em Teresópolis, né, Petrópolis, Teresópolis ali, naquela área, mas ele sempre ia pregar nessa igreja do pastor Marcelo Calipso. E ele, algumas vezes, né, ele falou comigo, né, poxa, Marcos, eu estou vendo que você tem um chamado, né, sempre nessa linha, e ele sabia, né, soube, né, que eu gostava de estudar, e aí ele sempre falava, você precisa estudar. E eu também tinha aquele ponto, né, que toda pregação do pastor Marcelo, eu fazia algumas anotações, aí chegava em casa e ia estudar aquela anotação do que eu tinha feito. E aí eu acho que esse é o caminhar, né, da fé. E aí eu não concordava com muitas coisas, aí eu chegava até ele, pastor, ó, o senhor falou aquilo, mas confesso que não concordei, não entendi, gostaria que o senhor me explicasse. E aí ele explicava, fazia toda a explicação, e aí esse amigo missionário, vendo isso tudo, né, e toda vez que ele estava lá, ele ficava até próximo da minha casa, eu ficava numa casa, e a casa ao lado era uma casa que tinha um quarto missionário, né? Então ele ficava naquela casa lá, então ele sempre estava conosco ali, tomando café, tal, e sempre conversando. Aí ele falou, faz um curso de teologia. E ele que me indicou. E ele não era batista, mas ele me indicou. E aí eu comecei, esse processo demorou 1 ano, e aí esse 1 ano eu demorei também para o batismo, né? Eu demorei em 2004, eu fui só batizar em 2006, comecinho de 2006, então mais ou menos 1 ano e um pouquinho. E aí foi quando eu entrei na faculdade de teologia. Mas dentro desse processo, em 2005, Deus também moveu muitas coisas na minha vida, na nossa casa, porque lá em casa começou nesse processo de conhecer mais o Senhor, né, nesse processo de fé. Também tinha uma outra missionária, a missionária Lena, né? E aí olhou para a gente assim, não, vocês têm chamado pastoral, né? Falando comigo e com a Andréia. Nós vamos começar um trabalho aqui na sua casa. Toda segunda nós vamos fazer aqui uma oração. Aí pedimos permissão para o pastor Marcelo. E aí toda segunda-feira a gente fazia um culto lá de oração, palavra. E o interessante é que começou o culto ali com 4, 5 pessoas. Eu sei que foram 21 semanas, né? Até fazendo aí conforme Daniel, né? 21 semanas. E aí, depois, eu sei que na 10ª, mais ou menos, semana, assim, 8ª semana, 8ª, 10ª semana, começou a chegar tanta gente lá em casa. Eu sei que depois tinha mais de 70 pessoas lá em casa, vinha gente de... Tinha uma igreja em casa. Isso em Niterói, né? O pessoal de Niterói, nessa época eu morava em Campo Grande. E aí começou, e o interessante... O pessoal ia de Niterói para Campo Grande? Para Campo Grande, para ir no culto. Nossa. E o interessante é que a Lena, que era a que conduzia o culto, né? Aí o pastor Marcelo, quando podia, ia também, né? Mas ele permitiu, né, que fizesse o culto, tá?
E aí eu sei que a Lena falava assim, ó, todo dia tu vai dar uma palavra, tá na tua casa. E aí com isso, né, foi esse processo, né, de alimentação, né, da palavra do Senhor, o processo de fé. Porque todo dia, nem que fosse um versículo, eu tinha que estudar. Aí eu estudava um versículo, às vezes ali um salmo, né, 3 versículos, né, e aí estudava, aí tinha aqueles 5 minutos, aí dava uma resumida do que era aquele versículo, mas foi isso que fez com que eu fosse avançando. Aí o missionário, né, Alessandro, né, e aí ele falava sempre comigo, fazer uma teologia. Aí foi quando, em 2006, eu fiz, já fui direto, né, acabei de batizar, fui direto fazer o curso teológico, né, fiz ali na Batista do Sul, ali na José Higino, ali na Tijuca. Na Tijuca, né? E aí começou esse processo. E é muito bom. Umas experiências excelentes aí. Mas o chamado pastoral, acho que eu em um podcast também já tinha falado acerca disso, foi quando eu comecei a fazer aí um projeto chamado Onésimo, né, que fica ali em Filemon, e o projeto era nas Polintas e nos presídios. E foi ali que foi o chamado, né, num processo de que eu sempre ia e os pastores da outra igreja, né, nessa época desse projeto eu já estava numa outra igreja. Eu fiquei um tempo, e eu entendo, né, nesse processo de fé você vai entendendo aquilo que Deus vai falando com você. Então era numa igreja pequena e Deus falou assim, não, agora eu vou te colocar numa igreja maior. Né? Eu e André sempre tivemos um coração missionário. Então essa igreja maior, ela tinha lá o Semecel, né, que era um projeto missionário. Então aí a Andréa foi ajudar num projeto missionário e eu também fui ajudar. E aí começou esse processo aí, o pastor, aí já era outro pastor, o pastor Celso de Castro, ali também em Campo Grande. Aí ele falou assim, Marcos, por que você não faz um projeto aí que a gente denominou Onésimo, né? Que é um projeto nos presídios. Eu falei assim, não sei se isso vai ser um projeto que eu vou gostar, né? Ou seja, que vai estar dentro do meu coração, mas eu vou e vou ver. E aí a Andréa, né, que começou tudo por Andréa, aí nós fomos nesse projeto, aí gostei, assim, me senti bem, eu falei assim, estou tranquilo, né? Então acho que o Espírito Santo fala, né, conosco. E aí comecei nesse processo, aí tinha vários pastores nessa igreja, e aí eu já até contei aqui, né? Aí numa dessa ida lá para Polinter, lá de Nova Iguaçu, né, à noite lá a gente fazia de 8 às 10 da noite, chegava um pouquinho antes, e aí o diretor deixava uma sala reservada, que também davam 70 pessoas, e aí num dessas idas, né, que eu falava, chamava sempre um pastor para ir, ninguém ia, aí eu conversando com Deus na oração, né, aí no dia desse culto lá, levantou um preso lá, e eu falei, e eu era diácono na época, aí ele falou assim, eu falei assim, não sou pastor não, eu sou diácono. Aí ele falou, levantou e falou assim, não, mas aqui você é o nosso pastor. E eu tinha feito essa oração, né, no caminho até a Polinter, né? E ali eu recebi o chamado, falei assim, não, agora eu tenho que ir, né? E nunca mais questionei o Senhor em relação a porque tinha outros pastores e porque eu como diácono estava fazendo esse projeto, né? E foi muito bom, é uma experiência fantástica com o Senhor, extraordinária. E eu louvava o Senhor, eu fazia oração inicial, louvava, e pregava, e dava estudo, e para mim foi muito bom. Então, esse é o processo, né? É o processo da fé. Dali, nós saímos de Campo Grande, fomos para uma igreja ali no Recreio, e ali eu comecei o trabalho que era também, acho que, continuação, né, desse projeto dos presídios. Eu continuei fazendo o projeto aí dos presídios, mas ali eu assumi ali os novos convertidos, né, na igreja ali na DEVEC. E aí eu comecei o trabalho com os novos convertidos, que eu gosto bastante, né? E foi o processo de fé. Aí é muito interessante que no presídio a gente fazia isso. Tinha algumas pessoas que tinham se afastado do Senhor, mas tinha outros que não conheciam o Senhor. Então é um caminhar, né, de passo a passo, e como os novos convertidos. Então, você vai dando instrução e você vai crescendo juntamente com eles, né? Nas perguntas, eles vão perguntando, a gente vai respondendo, vai lendo a palavra. Então, é aí nesse processo. E ali eu fui, aí tinha terminado também já o curso de teologia, e também fui dar aula, né? Eu fiquei durante 4 anos dando aula de teologia, e a gente foi avançando, né? E eu acho que é nesse sentido.
A gente vai avançando, e hoje estamos aqui, né, falando sobre essa fé. E o processo de fé, e também aí eu vou levar para o meu lado empresarial, né? No lado empresarial a gente fala muito das metas, né? A gente vai alcançando as metas, né? E a fé, assim, fazendo uma analogia, né, em relação à vida empresarial, as metas tem lá, você define umas metas daqui 2 meses e tal, e você faz uma ação. Na fé a gente também utiliza a ação. É diferente do ambiente empresarial, mas a ação é a mesma, só que mesmo no sentido de ter que agir, né? No empresarial, você faz um planejamento e vai para até conseguir alcançar aquela meta. Na fé, é o mesmo processo. E aí a gente vê vários exemplos bíblicos, né? Por exemplo, a mulher cananeia, né? Que a fé dela, mas teve uma ação, ela teve que ir ao encontro, ela teve que persistir, ser resiliente. Então, tem todo esse processo. Então, eu vejo, né, e fazendo essa analogia, ele se adequa um pouco a essa questão eu tenho uma meta e tenho que fazer ação, nesse sentido. E na fé, eu quero conquistar alguma coisa, eu não estou vendo, mas eu também tenho que ter uma ação. Que ação é essa? É oração, é jejum, é nesse processo ali. É guerrear, né? No sentido espiritual, usando as armaduras de Deus, e é nesse processo. E aí, hoje, a gente está aqui. Aí o justo viverá pela fé, e nós vivemos pela fé. Então, quando alguma coisa, alguma objeção, algum obstáculo está em nossas vidas, né? E a gente tem que ir pela fé, lutar principalmente pela fé, agir, mas também lutar aí pela nossa vida, pelo caminho da fé. Acho que é isso. Acho que eu falei muita coisa, mas acho que direcionou aí essa questão aí da fé. Acho a gente vai falar mais. Amém. Legal. Eu percebi, então, dentro da sua história, que Deus foi te preparando, né? Isso, Ele te colocou naquele lugar, te colocou desafios, e ali ele foi te preparando, né? Ele te respondeu uma oração ali para você estar convicto do seu chamado, para você seguir adiante, e você foi perseverando, você foi aprendendo, você foi buscando mais conhecimento, ajudando pessoas, e aí foi realmente pastoreando aquelas pessoas que estavam ali. Sim. Porque ele foi te preparando no lugar que o Senhor ia chegar. E o que eu acho interessante nesse processo aí de fé, mesmo de preparação, não só a minha, porque o interessante de dar aula, né, você está nessa linha do ensino, é porque você não deixa de se preparar. Porque quando você vai dar uma aula, você precisa se preparar para aquela aula, né? Mesmo que você saiba aquele tema, mas é super importante você estar ali preparado e lendo a palavra, né? Então, a palavra ela se renova a cada manhã, eu entendo dessa forma, porque você tem uma interpretação que serve para você. Você vai ler, vai ter uma interpretação que o Espírito Santo vai falar ao teu coração. No mesmo caso, acontece comigo. E nesse processo aí de preparação, né, de fé, o interessante é que você vai seguindo, mas tem determinados momentos que o Senhor ele vira e fala para você. Na fé também, ele te promete, ele fala com o teu coração, mas em alguns momentos ele dá uma puxada e fala assim, opa, volta aqui, que eu quero falar contigo. E aí você acerta o caminhar, acerta o direcionamento. Às vezes você faz de uma forma e ele não gosta dessa forma que você está fazendo, então você vai direcionando. Estou falando isso porque eu quero dar o exemplo aqui do próprio Jacó, né? Jacó, naquele momento ali em que ele foge da presença de Esaú, Deus, naquele sonho ali que ele vê a escada, anjo subindo e descendo, ele faz uma promessa para ele, faz uma promessa para a família dele. E no caminhar, ele tinha fé. Você vê que nos processos dele ele tinha fé. Mas chegou num determinado momento que aquilo que ele estava fazendo, Deus falou assim, não, volta aqui para Betel. Volta aqui para Betel que eu vou dar uma reorganizada no seu caminhar. Então, a fé eu vejo dessa forma, né? Em determinados momentos você vai se deparar, né, com momentos em que você vai precisar dar uma recuada para que Deus fale de uma outra forma com você. Então, a fé é isso. Quando você vive pela fé, você tem esse discernimento, tem essa percepção. E isso é fundamental, né, para a vida cristã, para a vida de cada um de nós. E em qualquer ambiente. Nós, como cristãos, mesmo estando num ambiente
profissional, empresarial, nós temos que também olhar por esse lado, né? Eu vejo dessa forma. Legal. Em toda a sua caminhada, você, desde lá do início, como eu te falei, você teve muitos desafios. E até hoje, como você lida com esses desafios de viver com fé e pela fé? Os desafios realmente são grandes, mas em qualquer desafio eu preciso priorizar o propósito, né? Então eu vejo dessa forma. Então, em todos os desafios eu preciso entender e ter essa percepção. E às vezes a gente falha nessa percepção, então a gente tem que dar uma conectada. Opa, Deus, fala comigo. O que eu estou fazendo de errado? Então você tem que conectar, né, com o Senhor para ter essa percepção. Então, nesses desafios, a gente precisa entender, né, esse ponto aí. Então, nesses desafios, aí, nesse processo, a gente tem que parar um pouco, às vezes, para poder entender isso aí. E o senhor, pastor, o que o senhor pode falar para a gente sobre os desafios de viver com fé e pela fé? Rapaz, depois de tudo que a gente ouviu aqui, vou falar mais o quê? Não, é bom que... Viver pela fé, desafio... Bom, a nossa fé, ela é sim desafiada, eu acredito dessa maneira. Por quê? Tem uma razão, né? Poucas pessoas param para pensar de por que nós estamos aqui na Terra. Por que Deus criou o homem e não o colocou direto no céu para morar com ele? Por que botou aqui? Porque estamos numa fase de preparação, sendo equipados, treinados, edificados para poder morar no céu com Deus para sempre. Então, a nossa fé, ela vai ser provada todo o tempo. Presta atenção. Deus criou os céus e a terra, diz a Bíblia, né? Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo criado, tudo maravilhoso. E lá estava um anjo, vou falar assim, chamado Lúcifer. Em determinado momento, Lúcifer, que era um querubim, ele se revela contra Deus, se revela, mostra que algo dentro dele surgiu que não era o que ele deveria sentir. E o livro de Isaías relata que ele pensa da seguinte maneira: edificarei um trono acima das estrelas e serei semelhante ao Senhor. Diz a Bíblia que quando ele pensou dessa maneira, o seu pensamento já começou a contaminar anjos do céu e como que num relâmpago Deus os lançou. Lúcifer e todos aqueles que, de acordo com o relato bíblico, uma terça parte dos anjos do céu foram lançados na terra. E nós fomos colocados aqui. Eu acho que eu já compartilhei com vocês na igreja sobre isso. Eu tive um período de tempo que eu ficava perguntando para Deus: Senhor, por que o Senhor colocou a gente, colocou o Marco Aurélio aqui nessa terra onde o Senhor colocou o diabo? O Senhor criou o universo tão grande, por que não botou um num lugar, o outro no outro? Isso levou uns 20 e poucos dias de meditação, de oração, jejum, até que eu acredito Deus me respondeu da seguinte forma: porque eu estou preparando um povo que vai morar comigo no céu. Não haverá uma segunda rebelião no céu. Não haverá. A hipótese é simplesmente nula, zero. A rebelião causada por Lúcifer nunca mais vai acontecer no céu. Então, o plano de Deus nunca foi formar uma família com os anjos. Os anjos, a Bíblia é clara, eles são entes ministradores da graça de Deus. Eles não são a família de Deus. Deus criou o homem para formar com o homem a sua família. Por isso, em toda a criação, a única vez que Deus diz assim: façamos conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, foi na criação do homem. Gênesis capítulo 1, verso 26. E por quê? Porque quando criou os anjos, não criou a imagem? Porque não era o plano de Deus formar uma família com os anjos. Mas conosco, como é que nós formaríamos uma família se fôssemos diferentes dele? Não podia, tínhamos que ser conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. Mas o homem agora precisava ser provado, porque senão haveria uma possibilidade de uma outra rebelião no céu. E Deus, então, nos colocou aqui e Ele prova a nossa fé o tempo todo. Ele prova a nossa dependência, a nossa entrega, a nossa dedicação, a nossa fidelidade, a nossa visão. Deus, o tempo todo, Ele sonda o nosso coração. A Bíblia diz que Ele esquadrinha as intenções do coração. Diz que Ele é tão tremendo que Ele vai na divisão da alma e do espírito. Nada está oculto, ou seja, Ele prova a nossa fé com desafios e com questões do cotidiano que se apresentam para nós. Por isso, porque Ele está preparando um povo
que vai morar no céu. E só vai morar no céu quem tiver a sua fé provada e aprovada. Não é assim que ele fala para Timóteo? Ele fala assim, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, por que a nossa fé é desafiada? A minha é desafiada toda hora, gente. Todo tempo. Começar esse podcast para nós três, para nós quatro, né? Que tem quem está operando tudo aqui, tem a minha esposa que me ajuda em tudo, para a gente preparar. Gente, isso foi um desafio de fé. Nunca fizemos isso, eu nunca tinha feito isso antes. É compra de equipamentos e tal. Até a edição passada estávamos no estúdio, hoje estamos no estúdio próprio da New Life Studios, da Nova Vida. Estamos aqui no nosso estúdio, é a primeira edição desse estúdio. Ainda vamos fazer alguns trabalhos lá por causa de uma série de acertos que estamos fazendo, né, e contrato que temos com outro estúdio. Mas isso aqui é um passo de fé. Você chegar num país estranho, que não é a sua terra, não é o seu povo, começar uma igreja e aí agora montar um estúdio e levar a palavra de Deus para todo mundo que entende português. São 9 países no mundo que conseguem, que tem como língua principal o português. E daqui a pouco vamos ter também esses trabalhos, podcast em espanhol, em inglês. Ou seja, tudo isso é Deus provando a nossa fé. Por quê? Porque só vai entrar no céu os aprovados. Por isso a nossa fé é aprovada, meu irmão. Eu penso dessa maneira. Porque qual seria o propósito de Deus de deixar eu e você passar momentos, às vezes, tão difíceis? É porque Ele está nos provando. Esse sofrimento daqui que a gente diz, mas, poxa, eu tenho que passar por isso para ir para o céu. A Bíblia diz que os sentimentos, outra tradução diz que os sofrimentos do tempo presente não hão de se comparar com a glória futura. Deus tem um plano tão grande para nós, para a eternidade, tão tremendo, que eu não consigo encontrar palavras para descrever. Eu fico imaginando João quando teve que escrever o Apocalipse. O Apocalipse tem um monte de figuras de linguagem. Por quê? Porque era uma tentativa de, numa linguagem humana, transmitir realidades e verdades que não são humanas, são espirituais. É muito mais. Então, o que Deus tem para aqueles que lhe são fiéis é tão grande que precisava a gente ser provado antes. Porque senão, como eu disse, poderia ter uma outra... Imagina Deus ter começado novamente tudo outra vez. Não vai acontecer. Não vai. Quando a gente for para o céu, é porque fomos aprovados por Deus, por isso a nossa fé é provada toda hora, é testada, se a gente pode usar essa expressão. A nossa fé não é tentada, porque a Bíblia diz que Deus não tenta a ninguém, mas provar, Ele prova. Por essa única razão, Deus está sondando os nossos corações. Onde está o seu coração, Marco Aurélio? Onde está o seu coração, Marcos Manês? Onde está o seu coração, Rafael? Onde está? Qual é o sentido da sua vida? O que você almeja? O que você deseja? Porque, pensa bem, se a nossa fé não for provada para Deus conhecer isso, imagina uma pessoa cujo coração não está em Deus, como é que ela vai passar a eternidade no céu com Deus? Não só para Deus isso não seria aceitável, como para essa pessoa seria um tormento. Quando a gente fala que o inferno é um lugar de tormento eterno, para alguém que não quer estar com Deus, ficar no céu seria um tormento eterno. Então estamos aqui para ser provados. E olha que às vezes a prova não é fácil, não. Não é, não. Não é fácil. Hoje fui levar a Gabi na escola e aí eu deixei ela, dei a volta e fiquei pensando, nossa, eu tô aqui. Aí eu pensei assim, cara, eu tô aqui 7 meses, sei lá, mais ou menos. Cara, há 10 meses atrás... Estava no Rio de Janeiro. Eu estava no Rio de Janeiro. E lá na minha cabeça eu não tinha a mínima, mas entenda, a mínima condição de vir para cá. E Deus tinha nos dado uma palavra de vir, que a Gabi, né, eu já falei isso antes, ia fazer a faculdade, Deus tinha algumas coisas para a gente aqui. E hoje, 7 meses, ela já tem uma vaga num college, já está aprovada para poder estudar. Benção, né? Deus é fiel para cumprir. E foi pela fé. E diga-se de passagem, num bom college. Num bom college. A gente não tinha condição. Como é que eu vou viver? Como é que eu vou fazer? Eu tô aqui, ó.
endereço fixo, documentação Caminhando. ok, caminhando, tudo ok. Continuo sem condição, mas a gente tem a palavra de Deus proverá, a gente não é irresponsável, a gente faz tudo que a nossa ação, a gente faz tudo Sim. que a gente tem que fazer, mas a gente caminha na fé e pela palavra. E quando caminha pela fé, não sei se vocês concordam comigo, não tem chance de dar errado. Tem momentos difíceis. Não, difíceis. nesse Mas processo... Imagina, o pastor tem uma empresa aqui. Aliás, na verdade, ele tem duas, né? Ainda bem que é meu amigo, né? O pastor tem duas empresas. Mas quando chegou a pandemia, lembra, pastor? Os Sim. trabalhos do pastor foram a zero. E a pandemia não foi um mês ou dois. Não, foi. A pandemia foi quase 2 anos aqui. Como é que foi para o pastor Marcos manter toda a sua estrutura de pagamento de casa, comida, roupa, gasolina para o carro, isso? Como é que foi? Sem chance. Então, a nossa fé estava sendo provada naquele tempo. E o pastor Marco atravessou isso. Sim. De uma maneira ou de outra, ele atravessou. Eu atravessei, vocês não estavam aqui. Quantos irmãos que estão aqui nos Estados Unidos atravessaram? Os que estão no Brasil, vocês estavam no Brasil, também atravessaram, porque com também lá o certeza. trabalho parou. Isso. Enfim, a nossa fé é provada. Mas não, eu não conheço ninguém. Pode ser que tenha alguém, por favor, se apresente e me conte a história. Eu não conheço ninguém que ousou, como diz o americano, ousou viver pela fé e que foi decepcionado. Eu não conheço. Aliás, isso é promessa da Bíblia. Eu sou um cara muito ligado a esse livro aqui. Amo essa palavra. Leio todo dia, Deus sabe. Aqui diz, fui velho, hoje sou jovem. É o contrário, né? Fui jovem, hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, se você que está nos ouvindo, não sei o que você está passando, mas ouse viver pela fé. Eu te garanto. Você pode garantir? Posso. Eu te garanto. Você não será envergonhado. Não ficará decepcionado. Porque viver pela fé nem sempre é fácil, mas vale a pena. Para esse tempo e para o porvir. Com certeza. Vou pegar esse gancho que o senhor falou, perguntar para o pastor Marcos Marins como o senhor descreveria a sua fé. Então, a minha fé vai nesse processo aí de, como está em Hebreus, o próprio Hebreus fala, né? É fundamentado nas coisas que a gente espera, mas a gente não vê. Então, a fé é nesse processo. É crer que o Senhor vai te responder. É crer que o Senhor, no momento de objeção, vai fazer com que você passe por esse momento de objeção. Não que você não venha passar. A própria palavra fala que nós teremos aflições. Mas é aquele processo que o Senhor fala, vamos passar para o outro lado da margem, mas ele vai estar dentro do barco. Na tempestade, ele vai estar junto com você. Você vai caminhar sobre as águas e ele vai te estender as mãos no momento de que você tenha uma objeção. No caso de Pedro, ficou com medo, né? Então, é nesse processo aí. Então, eu entendo, né, a minha chegada aqui nos Estados Unidos, e não somente a chegada aqui nos Estados Unidos, mas nesse processo dos 19 anos, é nesse processo aí de fé. Você ir totalmente com o Senhor. Crer que algo vai acontecer. E pela fé vai acontecer. Vai acontecer, é isso aí. Bem, e para viver isso, né, junto com a fé, a gente tem que ter um relacionamento diário, como Sim, o pastor falou, né? Ler a palavra, oração, ter uma vida isso é fundamental. íntima, Isso diária com o Senhor, né? É do mesmo processo em que você vive numa casa, nós já saímos, né, desse processo, mas você que vive numa casa que tem um filho e que tem um pai, é o mesmo processo. E quando você sai dessa casa, você tem um outro pai, né? O pai é o nosso pai celestial, é o Senhor. Então, é no mesmo processo de conversa diária, é de pergunta, é de relacionamento, é desses momentos, é conversar com ele, né? Então, é essa conexão que eu sempre falo, né? Vertical, né? Todos os dias, né? Então, é esse momento que você tem que ter diariamente, né? Então, eu acho que eu já falei em outro podcast, né? Eu já acordo ajoelhando, né? Conversando com o Senhor, agradecendo, né? Por tudo aquilo que Ele fez e que vai fazer, e é nesse processo de fé. É nesse processo aí que a gente tem que caminhar e seguir em frente, principalmente você que está me escutando, que é daqui dos Estados Unidos, né? Aqui você tem que
se agarrar na fé e no Senhor, né? E que É porque as são coisas muitos vão. desafios, São, né? aqui é porque eu fazendo indo para a Bíblia, né? E quando o povo ele está ali naquele momento ali de números que ele vai olhar e olha lá, a terra é boa, mana leite e mel, mas tem muitos gigantes, ou seja, muitos desafios, tá? E aí você falou assim, eu sou aquele que falei assim, eu vou vencer. Então, se você está aqui nos Estados Unidos, que você foi um desses aí que falou, eu vou vencer. É isso E aí. não pode recuar. E aí você vai ser um Josué da vida, né? Um Caleb que acreditou naquilo que falou, olhou e falou assim, não vou assustar com isso. A terra é boa, eu vou conquistar essa terra e vou partir para cima. E é isso aí. O partir para cima é a ação. E vamos em frente. Que você vai conquistar a terra e nessa ação, que é junto com a fé, Deus vai te respondendo a cada momento, a cada instante, vai te livrando de várias coisas, porque você tem fé e essa é a ação. Amém. E vive uma vida, né, que eu falo, diária com o Senhor, ouve a voz, vai para cá, vai para lá, mas para cá parece ser melhor, né? Não, mas o Senhor, aí a gente tem que obedecer, né? Eu costumo dizer nesse processo aí de escutar o Senhor, que o Senhor não deixa de falar contigo, até porque a palavra diz que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação do caso. Então, isso aí, se está na palavra, nós cremos dessa forma e ponto final. Só que o processo de escuta é nosso, é o nosso processo de escuta. É igual nós estamos aqui no podcast, né? Se você diminuir ali o volume, você não vai escutar. Mas o Senhor, ele continua ali. Exatamente. Tá? Você que não escuta, ou seja, você que afasta da fala, né? Da voz, melhor. E da voz do Senhor. Mas ele continua falando. Então, aí cabe a cada um de nós, né, falar assim, opa, o Senhor está falando, mas eu estou ouvindo muito longe. Então, é hora de se aproximar mais, né? Então, um pai está falando, você está lá do outro lado da rua. Ele fala com o mesmo tom. Eu assim, não estou ouvindo. Para ouvir, eu vou ter que chegar mais próximo. Então, é o relacionamento. Eu tive uma grande experiência uma vez com relação a isso. Eu estava já caminhando com o Senhor e tendo aquela vida de ler a palavra, oração. E o pastor Léo, que é o meu cunhado, uma vez ele me chamou lá sempre que é o aniversário da nossa família lá no Brasil, é festa, é bolinho, mas é pregação, né? É palavra. E aí ele foi e me chamou para dar uma palavra. E naquela semana que estava antecipando, né, o final de semana para o aniversário dele, fazendo um monte de coisa, meio enrolado, eu acabei ficando a semana, segunda, terça, quarta, foi chegando quinta, eu falei, nossa, eu tenho que parar para orar, ler uma palavra para ver o que Deus vai falar comigo. E aí eu fui para a janela lá da sala, era uma janela pequena, e eu comecei a botar um louvorzinho, eu sempre gosto de botar um louvorzinho para começar e tal. E Deus falou muito forte comigo. O seguinte, nossa, foi muito forte, porque eu estava ali, comecei a orar e ele só chegou e falou para mim, oi, meu filho, eu tô aqui. Quanto tempo? Olha aí. Quanto tempo você não me procura? E sabe que eu sempre estive aqui. E eu comecei a chorar muito, porque assim, todos os dias ele ia ao meu encontro. Eu que não estava lá. Na segunda, ele estava lá. Eu que faltei ao encontro. Sabe? Isso mexeu muito. Eu fiquei, assim, nas janelas que o pessoal passava, chorando, pensando que aconteceu alguma tragédia na vida dele. Mas eu fiquei ali chorando, pedindo perdão, porque ele só queria primeiro estar comigo, para que depois a gente tivesse um relacionamento e ele fosse se revelando. Então, isso me marcou muito, porque às vezes a gente está enrolado, não, hoje não sei o quê, não leu, e Deus nos chama, né? Tem um pastor que fala muito isso. Deus nos chama primeiro para estar conosco. E aí depois o trabalho, a obra, vem posteriormente. É um extrato de um relacionamento que você vive com ele. Então, isso mexeu muito comigo, porque, nossa,
eu faltei. Aí tu fica com aquele negócio, cara, Deus estava lá e eu não estava. Ele queria estar comigo e eu não estava lá. E aí, quando eu fui chamado para dar uma palavra, e eu fui buscar ele para dar uma palavra, ele, não, cara, tu não tá entendendo. Então, isso mexeu muito comigo. Então, é uma coisa que eu prezo muito. O pastor, eu não sei se foi na igreja que ele falou, no culto de oração, não lembro. Cara, vai, nem que você tá dirigindo, bota no aplicativo da Bíblia, tu clica lá, a Bíblia vai ler para você. Isso, vai escutando. Você vai escutando, vai meditando, vai mesmo. orando. Você tem aquele momento, por mais que você acordou atrasado, alguma coisa, você tem que ter o teu momento. Você parar e tá dirigindo, mas você tá ligado, tá conectado. O Wi-Fi não pode perder essa conexão com o Senhor. Então, a gente vai seguir a orientação do Senhor pela fé. Hoje, eu vivo pela fé porque eu estou conectado com Ele. E eu sei que se Ele não está falando nada, eu estou parado. Se Ele falar, Rafael, vá para lá, eu vou. Se Ele não falar, eu vou ficar parado. Porque eu sigo a voz do meu Pai que me dá a direção. E eu sei que, cara, para lá, cara, eu não sei. Para cá parece ser mais... Na nossa mente, a gente começa a fazer conta. Não, aquele caminho ali é melhor. Né? No meu entendimento, eu já até sei fazer algumas coisas aqui. Não, mas é lá. Mas lá, não, é lá. E quando você vai lá e começa a viver coisas extraordinárias com o Senhor, e depois você olha para trás e fala, uau, quanta coisa o Senhor me forjou, meu caráter, eu cresci como ser humano, tantas coisas, né? A gente vive no nosso dia a dia e a gente, se eu tivesse ido naquele caminho, imagina se eu não tivesse respondido ao Senhor e eu estivesse lá no Brasil. Quantas coisas eu já vivi aqui. Quantas coisas eu ia deixar de viver. E eu tenho certeza que tem muito mais ainda. Deus vai me levar em lugares mais profundos com Ele. Não só eu, como minha esposa e meus filhos. E se eu não tivesse respondido o chamado, se eu não tivesse ouvido a voz dEle, porque eu tenho um relacionamento, e se eu não tivesse respondido... E, cara, não tem como ir para os Estados Unidos, mas pela fé. E Deus abriu uma porta aqui, e aqui, e aqui, e hoje a gente está aqui, caminhando. Então, é muito importante. Eu queria que o senhor compartilhasse, pastor Marco Correia, uma experiência dessa de fé, na prática. Na prática, então, eu acho que eu já disse isso aqui. Para mim, eu acho que o meu retorno para a América foi um ato de fé. Eu tive que abrir mão de muita coisa para estar aqui. Acreditar que Deus estava me chamando para vir para cá, né? Mas isso a gente já falou, então vou falar de uma outra coisa. Quando o meu pastor me chamou e disse que Deus havia falado com ele, que estava me separando para o ministério pastoral. Se tem uma coisa que eu não queria ser, era pastor. Não queria. Não sei se eu já falei aqui em algum dos nossos encontros, eu estudei para ser padre. Eu fui um seminarista católico, já usava batina e tudo mais. E quando ficou claro para mim que não era mais isso foi para mim uma grande frustração, porque pensa em alguém que queria, não estava ali porque precisou estar. Era eu. Então, eu queria. E isso foi uma grande frustração. Aí, eu saí do seminário, um ano depois, um pouco menos de um ano, eu me casei com a Cristina, que era minha namorada antes de eu ir para o seminário. Depois desses 4 anos, a gente voltou e eu casei com ela em menos de um ano. E me converti numa igreja que não era a Igreja de Nova Vida, eu me converti na Igreja Metodista Wesleyana e fui membro de uma mesma igreja, nunca mudei de igreja, a mesma igreja, do dia que eu me converti ao dia que eu fui ordenado pastor. E ainda fui um mês pastor auxiliar dessa igreja, até que o bispo, hoje já está com o senhor, bispo Gessé Teixeira de Carvalho, me transferiu para outra igreja, uma outra das nossas igrejas da época. Então, assim, quando o pastor Alvino me chamou na igreja, falou que eu preciso conversar com você, Marco Aurélio. Eu falei, ok. E ele falou assim para mim, olha, Deus falou comigo que está separando você para o ministério pastoral.
falei, ó, pastor, isso daí não vai dar certo, não. Ih, pastor, não vamos nem entrar nesses assuntos. Eu era tesoureiro da igreja, eu era diácono, tesoureiro. Eu falei, pastor, não vai dar certo. Olha, eu expliquei para ele, eu quis ser padre, o senhor sabe, me dediquei. Eu deixei um emprego num banco, que eu já falei em outro podcast, não vou ficar repetindo. Eu deixei meu emprego no banco, onde eu tinha uma carreira promissora pela frente. Eu não era... eu não estava no primeiro cargo do banco, eu já tinha uma posição de um certo destaque no banco, e jovem ainda. Enfim, eu deixei tudo e fui ser padre. Agora vai botar na minha cabeça de ser pastor e daqui a pouco vai ser a mesma coisa. Eu não quero e tal. Ele virou para mim e falou para mim assim, mas quem é que está perguntando se você quer? Eu falei, o senhor não está? Não estou te perguntando nada. Eu estou te dizendo que Deus mandou te falar que te separou para o ministério. E eu já liguei para o pastor Eli Guerra, me lembrei o nome agora, depois de tantos anos, que era diretor do seminário da Igreja Metodista. Uhum. Eu já liguei para o pastor Eli Guerra e marquei para você um encontro com ele numa terça-feira à tarde, eu trabalhando. Eu estava agora em outro banco, porque eu trabalhei num banco quando eu fui para o seminário, eu tinha deixado. Quando eu saí de tudo isso para me casar de novo, um outro banco soube que eu estava de volta no mercado, era a área de seguros do banco, e foi a Bradesco, e a Bradesco me fez uma oferta, me chamaram, me fizeram uma oferta, e eu fui para o Bradesco. Eu falei para ele, pastor, como é que eu vou lá 3 horas da tarde, eu estou no centro da cidade do Rio, nesse horário, trabalhando, tenho compromisso. Ele virou para mim assim, ele era sempre muito tranquilo, sabe? Ele falou assim, não, como você vai resolver isso? Não sei não, mas é para estar lá terça-feira, 3 horas da tarde, Nilópolis. Gente. E eu fui orar, falar com Deus, sabe? Fui orar. Aquilo não batia bem no meu coração, eu não queria. E aí eu fui. Fui por obediência, não por desejo, não por vontade, eu fui por obediência. Conversei com o meu gerente na seguradora, na Bradesco Seguros na época, e ele entendeu aquilo, e ele não era um cristão, mas entendeu, e eu saí mais cedo e fui. Tive minha entrevista lá com o pastor Eli Guerra, fiz a minha matrícula no mesmo dia, fui embora. E nesse dia, olha só o que é uma experiência de fé. Nesse dia, uma das nossas igrejas estava começando um trabalho de oração. Quando a gente fala um trabalho, você que está nos vendo, é um encontro, né? Que estava iniciando um encontro de oração que me parece iam ser coisa que os crentes costumam fazer, 7 semanas de oração, essas datas assim que até hoje eu não entendo muito bem, não, mas é assim que a gente faz mesmo. E estava começando. Eu era diácono na igreja nossa, num bairro chamado Coelho Neto, onde eu morava, no Rio de Janeiro, e essa reunião ia acontecer na igreja, da mesma igreja, Metodista Wesleyana, de Rocha Miranda, que é um bairro próximo. E pediram ajuda da nossa igreja para formar um grupo maior, porque era a primeira noite, para fazer um trabalho bem legal. Tá? Ok. E eu fui, à noite. Quando eu fui, no meu carro, eu conversando com Deus, eu falei com Deus assim, falei, Senhor, eu não quero ser pastor. Eu não quero. Eu estou achando que isso é uma forçação de barra do pastor Alvino, porque ele sabe que eu queria ser padre, aí não deu. Então, quem sabe agora, já que ele já tinha essa chamada, vai ser pastor. Eu falando com Deus, sabe? Dirigindo e falando assim com Deus. Cristina comigo. Falei, Senhor, eu preciso que o Senhor fortaleça a minha fé nisso aí, porque eu não estou disposto a botar 4 anos de estudo para uma coisa que o meu coração não está me dizendo. Nós cristãos temos esse hábito de querer só fazer as coisas quando o coração está sentindo. Domingo eu falei disso na igreja, né? Nós não temos que estar sentindo, nós temos que obedecer. Muitas vezes a nossa carne, o nosso eu, nos direciona para outra coisa. O coração não vai estar inclinado para aquilo. Mas a Bíblia diz que o coração é enganoso. Então a gente tem que obedecer. Mas aí eu falei para Deus, o meu coração não está nisso. Se é o Senhor, aqui é onde eu estou indo, eu nunca tinha ido na igreja do bairro de Rocha Miranda. Aqui lá ninguém me conhece. Usa alguém para falar comigo. Nós somos pentecostais, eu não me guio por profecias e coisas desse tipo, mas eu acredito. Quando é de Deus, vai se cumprir. Se não é de Deus, simplesmente até edificou, alegrou na hora e tal, e depois vai ficar só por isso mesmo. Mas quando é de Deus, eu acredito nisso. Creio que vocês também. Pois bem, cheguei na tal igreja, estacionei o carro, entramos, sentamos. Eu me lembro bem o nome do pregador da noite, Jadiel. Jamais vou esquecer esse nome, Jadiel. Ele não era da nossa igreja, ele veio convidado para esse primeiro encontro de oração dessa igreja.
E ele ia trazer uma palavra breve, porque o encontro era para a oração. Mas ele ia trazer uma palavra breve, uma pregação breve. E aí chegou outros irmãos da nossa igreja, da onde eu congregava, de Coelho Neto. Chegou a Esmeralda, Ângela, Ulisses, e mais uma turma lá, enfim. E aí nós sentamos. E esse mau hábito que nós cristãos temos de o culto está acontecendo e a gente está conversando, né? Uma falta de reverência. Mas eu fiz isso, né? Eu estava conversando com um dos irmãos da igreja e o homem foi convidado, subiu ao púlpito. E como era um encontro de oração, ele ia dar a palavra primeiro, porque depois íamos passar um tempo de joelhos em oração. Então a palavra foi no início. Eu me lembro bem que quando então, nós entramos na igreja, eu repeti com Deus, falei, Senhor, se é o Senhor mesmo, fala comigo, porque eu não quero não. E sentei e comecei a conversar com uma das irmãs. Se não me falha a memória, acho que foi com a Esmeralda, não estou bem lembrado se foi ela ou a Ângela. Uma irmã que estava com a gente, eu estava conversando com ela e o homem já começando a entregar a palavra. E ele tinha aqueles hábitos assim, de uma igreja mais antiga, de varoa, ele falava assim desse jeito, né? E aí ele está dando a palavra e eu estou conversando com a irmã assim do meu lado. Aí ele parou a palavra dele. Olhou para mim e falou assim, você aí, por favor, fica de pé, varão. Aí eu pensei na minha mente assim, meu Deus, o homem vai chamar a minha atenção que eu estou conversando, ainda manda eu ficar de pé. A igreja estava cheinha, cheinha. Nossa, que vergonha, eu conversando aqui, o homem parou a mensagem dele, chamou a minha atenção de pé. Eu não levantei. Ele desceu do púlpito, veio até o lado que eu estava no banco. Meu Deus, que vergonha. Sabe quando você não sabe onde você assim... Gente, o homem veio aqui, olhando, ele aqui, eu olhando assim para o outro lado. Ele falou para mim assim, varão, você acredita que Deus mostra e que Deus fala? Aí eu virei para ele, eu acredito. Então fica de pé, que eu tenho uma mensagem do céu para você. Mais ou menos assim, as palavras, não é? Não estou dizendo exatamente, mais ou menos isso, o contexto desse. Fica de pé, eu tenho uma palavra do céu para você. Aí eu rapidamente fiquei de pé, alegre agora não vou ser mais envergonhado na frente de todo mundo. Agora eu vou receber uma palavra de Deus, né? Aí eu fiquei de pé e ele falou para mim assim, quando você cruzou aquela porta, você disse para Deus pela segunda vez, quer dizer, Deus contou a do carro e contou a da porta. Quando você passou naquela porta, você falou para Deus pela segunda vez, eu não quero ser pastor. Se é o Senhor que está nisso, fala comigo. Pois Deus manda te dizer que você não foi ao seminário onde você foi esta tarde com suas próprias pernas. O Senhor te levou lá. E é a vontade dele que você se prepare para o ministério. E tem mais o que eu vou lhe dizer. Eu via diante de você um povo grande. Diante desse povo eu via vários pastores. E diante desses pastores eu via você. E o que Deus vai fazer no seu ministério, eu como homem tenho que admitir, eu invejei a visão que eu tive. Você vai pastorear pastores. Pastores que pastorearão o rebanho de Deus. Deus te levou naquele lugar, não duvide mais. Não me despediu de mim, não disse assim, diz o Senhor, não disse nada. Ele entregou assim isso seco, virou as costas, voltou para o púlpito e continuou a mensagem dele, que era breve. Eu sentei, as lágrimas começaram a descer, o pessoal que estava perto de mim olhando, e eu passei o restante daquele encontro sentado, eu não ajoelhei, fiquei sentado ali meio que fora do ar. Foi uma experiência de fé muito grande, porque eu falei no carro e falei na entrada da igreja, Senhor, eu não quero, se é o Senhor mesmo que está nisso, fala, porque meu coração não está nisso, e não está. Eu estava muito bem de novo no outro banco já, vou largar tudo de novo. Bom, larguei, né? Estou aqui, pastor, novamente, pastor missionário em outro país. Enfim, essa é uma experiência de fé tremenda para mim. Porque Deus parar um culto e vir confirmar aquilo que você perguntou a ele, essas experiências são tremendas. Eu tenho uma outra, temos tempo, né? Não sei como é que nós estamos de horário hoje, eu estou sem relógio hoje. Sobre dons espirituais. Um dia a gente vai ter aqui um podcast sobre os dons espirituais, mas um dia eu estava na Califórnia, eu pastoreava na Califórnia. Olha que chique, hein? Pastor na Califórnia. Eu estava estudando lá, fazendo meu mestrado em teologia, no Fuller Theological Seminar. Não sei se eu já contei isso aqui no podcast, acho que não.
uma tremenda experiência de fé. E eu estava pastoreando uma igreja lá, porque o pastor tinha ido para o Brasil e iria retornar. Durante esse tempo que ele estava lá, eu assumi o pastorado da igreja, porque essa igreja já tinha um outro pastor, o Jason, e ele foi como um anjo de Deus para me ajudar. Então, ele me ajudou muito. Eu fui para lá estudar, então, sabe como é que é estudante de tempo integral? A minha esposa trabalhava a beça para ajudar a pagar meus estudos. A Cristina ajudou a pagar os meus estudos. E, enfim, e esse pastor me chamou e comecei a ajudar ele lá, pregava uma vez ou outra, e ele me entregou o estudo bíblico que tínhamos às sextas-feiras na igreja, que era uma maneira que ele teve de me ajudar financeiramente e tal. Esse pastor foi uma bênção na minha vida durante muito tempo. Enfim, ele agora estava no Brasil, e como ele foi para o Brasil, ele ficou 9 meses no Brasil, eu assumi o pastorado da igreja por aquele tempo. E tínhamos uma irmã coreana, casada com um brasileiro. Hoje ele é pastor também, o Eduardo. E ela fala português fluente, ela viveu anos no Brasil, ela casou com o Eduardo ainda no Brasil, depois vieram para a América, para a Califórnia, mas ela é nascida na Coreia, coreana mesmo, de primeira língua dela é o coreano. E eles estavam lá na igreja e tudo bem. E um dia eles saíram num domingo para vir para o culto. Olha que experiência de fé isso. Eles brigaram dentro de casa, discutiram. E diz que a discussão foi tão séria que no caminho, quando eles entraram no carro para ir para a igreja, de casa até a igreja, não trocaram uma única palavra. E ela disse que chorou no carro nesse caminho. Que ela, quando chegou na igreja, teve que ir para o banheiro para lavar o rosto e tal. Que ela chorou no carro e que nesse choro dela com Deus, ela fez algumas perguntas a Deus. Eu até hoje não sei quais foram as perguntas que ela fez a Deus. E aí o culto acontece, o louvor gostoso, tínhamos um povo lá muito animado, e aí eu preguei a palavra e chamei o povo à frente para orar no final do culto, e naquele dia eu senti, você que está com o coração apertado, que está aflito, vem à frente, eu vou orar para que Deus conforte o teu coração, te console, te traga descanso, te traga alegria de volta. Eu fiz um apelo mais ou menos nesse sentido, que já era para crentes mesmo, e eles vieram, e ela veio. E aí, naquele dia, eu não faço sempre isso, mas naquele dia eu senti de Deus de impor as mãos na cabeça de cada um dos que vieram à frente e fazer uma oração para aquela pessoa, e depois ir para o outro lado, depois para o outro lado. E para alguns, eu sou pentecostal, em alguns eu estava orando, eu falava em línguas, e falava em português, e falava em línguas, e eu orei por ela da mesma maneira, eu pus a mão, e para mim eu estava falando em línguas, em português e tal. Culto delicioso, acabou o culto, eu vi sorriso no rosto dela, eu não sabia que eles tinham brigado antes, mas eu vi que durante a oração ela sorria várias vezes, e eu pensando, ela deve estar entendendo as línguas e tal. Enfim, acabou o culto, essa irmã me procura. O nome dela assim, é um nome que quase nenhum coreano tem, Sung. Só um monte que tem, né? Um monte de mulheres coreanas tem o nome Sung. Ela chama-se Sung, esposa do Eduardo, pastor Eduardo. A Sung veio até mim e falou assim, pastor, não sabia que o senhor fala coreano e fala tão bem. Eu falei assim, você não sabia não? Ela falou, não. Eu falei, pois é, nem eu, porque eu não falo. Você não sabia, porque nem eu sabia, porque eu não falo. E tal. Ela falou assim, fala. Não, ela falou assim, não sabia que o senhor falava coreano. Eu falei, claro que você não sabia, porque eu não falo mesmo. Aí ela falou assim, não, fala e fala muito bem. Eu falei, do que você está falando, minha filha? Falou, pastor, durante a oração, o senhor falava comigo em português e depois o senhor falava comigo em coreano. O senhor falava comigo em português e depois o senhor falava comigo em coreano. E o senhor respondeu, eu não me lembro se ela falou todas ou quase todas, aí ela contou. No carro a gente não estava se falando porque nós brigamos dentro de casa, e no caminho eu fiz uma série de perguntas para Deus, e o senhor em coreano, para ninguém na igreja saber, foi meu entendimento. É por isso que ela sorria. Ela disse que ela entendeu que Deus não queria envergonhar ela diante da igreja, por causa da briga com o marido e tal. Por isso que ela sorria, dizendo assim, o cuidado de Deus está falando comigo em coreano para a igreja não saber o que eu passei. E ela disse assim, eu achava que o senhor estava falando coreano comigo, eu estava até sorrindo, quer dizer, puxa, Deus é tão bom que não está me envergonhando, está falando do que aconteceu, mas ninguém sabe e tal. Eu fiquei olhando para ela, eu falei com você em coreano? Ela falou, você falou, pastor, e muito bem. Isso edificou tanto a minha fé. Como é que Deus faz um negócio desse ainda nos dias de hoje? Porque na hora me veio Atos 2. A Bíblia é muito clara. Naquele dia ali que houve o derramamento do Espírito Santo, que a gente consegue, é o Pentecostes, que a gente chama de o início da igreja
cristã, com Jesus, se reuniam, tal, mas a gente conta o início da igreja, não da era cristã, mas da igreja cristã, a partir do Pentecostes. Ali a Bíblia diz que não só falar em línguas estranhas, como a gente costuma dizer, a Bíblia não fala de línguas, a Bíblia fala em línguas. Mas a Bíblia diz que ali havia gente da Panfilha, tinha medos, pardos, de Jerusalém, de toda parte. A Bíblia se dá o trabalho de dizer, e de toda parte. E diz assim, ué, não são esses galileus? Como nós os ouvimos falar em nossa língua natal? Ou seja, ali que se manifestou não foi um dom de línguas estranhas, ali foi um dom de variedade de línguas. A gente sabe que o dom de línguas ele tem essa variação. A língua que a gente diz lá por causa de 1 Coríntios 14, a língua de... Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse... Então a gente pega isso, como a gente não sabe explicar que língua é essa, a gente chama de língua dos anjos. E a outra é a língua dos homens. Deus usa alguém, usou ali os apóstolos para falar, os pardos estavam entendendo, os medos estavam entendendo, Todos os de estavam Jerusalém estavam entendendo, e diz como nós os escutamos em nossa própria língua. Me veio logo essa passagem na cabeça, falei, nossa, eu fui usado do mesmo jeito que foi usado os apóstolos no dia de Pentecostes, para falar numa língua que me diz para eu dizer bom dia em coreano, não sei. Não, arigato é japonês, né? Não é coreano. É japonês. E nem é bom dia, arigato. Sei lá, enfim, nem porque que eu disse arigato. Japonês eu não sei. Japonês também Melhor não não sei. arriscar. Japonês não sei não. Ok. Enfim, eu na hora eu falei, como aquilo edificou minha fé, eu falei, gente, Deus me usou para agradar o coração dessa mulher, para consolar, confortar o coração desta mulher, na língua dela, usando a mim. Quem saiu dali mais edificado não foi ela, fui eu. Deus faz essas coisas quando a gente acredita. Agora, isso é para quem crê. Porque se você não crê, não vai acontecer. Não vai. Eu tenho uma outra experiência que não vai ser para hoje, que a gente vai ter muitos podcasts ainda pela frente, de que às vezes Deus para de fazer coisas na sua vida por causa da sua incredulidade. Aconteceu comigo, aliás, até hoje, por causa de um fato lá de trás. Fica para uma próxima data. Mas Deus edificou muito a minha fé. Deus me usou para falar coreano. E agora eu tentei falar aqui uma palavra... Não saiu nada. Saiu um japonês que eu não sei o que é também japonês. Que significa, né? Uma grande experiência. Pastor Marco, para a gente poder fechar, o que o senhor pode falar para a gente aí, deixar para a gente sobre fé? Viver pela fé. A fé, eu vou deixar algumas passagens bíblicas, né? Fatos, né? Que aconteceram na Bíblia. Se você tem alguma dúvida em relação à fé, tem um versículo que a gente faz, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Então, se você tem alguma dificuldade com fé, tem que ler Hebreus. Mas toda a Bíblia está recheada desses momentos de fé, Antigo Testamento, Novo Testamento. Mas tem alguns fatos, né, e acontecimentos que são extraordinários no meu ponto de vista e eu gosto bastante. Um deles é Lucas 5, né, que fala da pesca, quando o Senhor manda eles irem de novo para o alto mar, eles pescam aquela pesca maravilhosa. Tem a mulher cananeia, que e tudo com ação. Então, a fé ela está atrelada a essa ação. E essa ação principal é a conexão com o Senhor. A ação principal é esse passo perante ao Senhor. Então, no seu processo de fé, você que está escutando, você tem que ter o relacionamento com Deus. E isso é o principal e primordial. Os 10 leprosos foram até o Senhor. Só que um voltou para agradecer, mas todos tiveram esse processo e todos pela fé foram curados, né? Mas no processo de fé ali, aquele lá voltou para agradecer. Isso é uma outra, um outro podcast, né? Mas a mulher cananeia, o centurião, entre outros aí, eu falei da pesca, mas entre outros ali, o próprio Pedro ali na tempestade e são vários fatores. Mas se você tem alguma dúvida em relação à fé e você ainda não conhece esse processo, está iniciando nesse processo, dá uma lida em Hebreus, lê os evangelhos, que você vai ver que é repleto de fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas nós não vemos, mas cremos, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. É isso aí. E, pastor, o que você pode falar para a gente fechar com chave de ouro? Eu vou falar uma frase que eu já falei hoje.
ouse viver pela fé, você não será decepcionado. A fé, falta até palavras, a fé é tudo, a fé no Senhor Jesus é tudo. Ela abre caminho onde não tem caminho, ela fecha portas que não é para ser abertas, que às vezes a gente quer que seja aberta, e ela fecha. Isso aí. Ela abre portas que parecem impossível de se abrirem. Ela faz você conquistar. E quando eu falo conquistar, sim, eu creio na prosperidade, mas não é disso que eu digo conquistar no sentido de você viver andando para frente, caminhando, não é? Tem pessoas que dão um passo para frente e 2 para trás. Aí consegue dar 2 para frente e dar 1 para trás. Zerou. Viu que eu contei 3 passos? E zerou. Aí dá outros 2. E a vida passa e a pessoa olha para trás e não tem algo para contar. Quem vive pela fé tem sempre algo para contar. Tem uma história para contar, tem um legado para contar, tem algo tremendo que aconteceu. No último encontro de pastores aqui na cidade de Orlando, um testemunho foi dado que eu achei muito lindo, de um brasileiro que precisou sair do Brasil porque ele defendeu certas políticas que eu não vou entrar aqui no caso. Isso não foi agora por causa de governo, por favor, não estou falando de política nem do momento atual. Isso foi anos atrás, ele ousou enfrentar certas situações e ele precisou sair do Brasil e ele foi para um país hispano, se não me falha a memória, acho que Colômbia, e ele foi para o meio de um lugar assim, muito afastado da Colômbia com a sua família, e naquele lugar não tinha nenhum cristão. E ele disse, meu Deus, foi preciso me envolver com esses assuntos lá no Brasil para gerar uma situação para eu vir para cá, senão eu estaria lá no Brasil, onde eu tinha o meu emprego. Ele era pastor de tempo integral, tinha a igreja dele, eu tinha a igreja dele, ele disse, o testemunho que a gente ouviu não foi ele, porque ele já faleceu, um outro pastor, um pastor americano que esteve no encontro, que contou a história desse pastor brasileiro, dizendo que o pastor dizia para eles assim, esse americano encontrou com ele e soube da história toda, que ele dizia assim, eu tinha minha igreja, eu tinha minha família organizada, eu tinha meu carro, eu tinha minha casa. Se eu não tivesse me envolvido com certas políticas e, por causa disso, gerar uma situação de eu ter que sair do Brasil, eu jamais chegaria aqui. E aonde ele chegou, lá na Colômbia, disse que foi um povoado bem pequeno, mas quando a gente fala pequeno, mora 500, 600 pessoas. 100% se converteu no ministério dele. Meu glória. 100%. Aí a cidade inteira, diz que todo mundo... não sei se era cidade ou bairro, diz não tinha uma pessoa que não todos, 100%. Domingo, horário do culto, a cidade inteira vinha para um galpão que eles construíram lá, diz que era de palhoça em cima e tal, e enchia aquele lugar. Às quartas-feiras, e tinham 2 encontros na semana. Que benção. A cidade, o bairro, não é cidade, diz que é um lugar muito afastado, que não tem nada, é um povo muito pobre. E ele diz, gente, se não tivesse acontecido o que aconteceu lá atrás, eu jamais teria chegado aqui. Eu estava bem, minha casa, minha igreja, fazendo a obra de Deus, meu povo. Então, assim, quem vive pela fé, às vezes a gente não entende determinados caminhos que Deus tem para nós. Porque nem sempre vai ser mar de rosas. Aliás, na maioria do tempo, não é mar de rosas. Não é, por razões que a gente já falou aqui hoje. Estamos sendo provados. Então, na maioria do tempo, não é mar de rosas. Porém, a fé não decepciona. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui agora que eu não tenho nem como pegar aqui e dizer no livro tal, para dar a base. Mas eu creio que está de acordo com a Bíblia. Se por fé eu tomar uma iniciativa, até uma iniciativa errada, fui para um lugar que não era o lugar que Deus queria, ou fui para um trabalho que não era o trabalho que Deus queria, ainda que eu faça algo assim errado, foi por fé, Deus vai honrar. Deus vai honrar. Se eu era para estar na cidade tal e estou na outra cidade, Deus vai honrar se eu fiz aquilo por fé. E Ele vai corrigir a minha rota e vai me levar para onde Ele quer. Mas Ele não vai me largar abandonado lá. Se vira, se foi para aí, agora é problema seu. Dá teu jeito. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Eu te falei para ir para lá, você... Deus não faz isso. Se Ele vê que você fez aquilo acreditando de fato, obviamente Ele não vai deixar você no erro, no engano. Ele vai corrigir a sua rota, mas Ele não vai te largar mesmo quando você erra. Eu costumo dizer isso, que tem pessoas assim, sem mencionar nomes, algumas igrejas, às vezes alguém está em disciplina e está proibido de participar da ceia. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo, porque mesmo que eu tenha errado, agora nós estamos falando de pecado, alguém que está em disciplina,
mesmo que eu tenha pecado, mesmo que eu tenha errado, se de verdade, pela fé, eu for a Jesus e disser, Senhor, me perdoa. Acabou ali, amados. Ou então a gente não acredita na Bíblia. Acabou ali o pecado. Acabou. O preço que foi pago na cruz é suficiente. Isso não é uma permissão para pecar. Como é que João diz nas suas cartas? Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, não é pode pecar, não é peca e confessa, pega, confessa. Falamos sobre isso domingo na igreja. Nós estamos entrando na igreja num tempo agora de eu estou buscando avivamento, eu estou buscando um tempo mais intenso de oração e quero conduzir a igreja nessa direção. Então, domingo eu falei sobre isso, não é peca, pede perdão, porque aí você aprendeu a pedir perdão, você não se arrependeu para pedir perdão. Você aprendeu a se confessar dos vossos pecados, ele é fiel e justo em perdoar, o sangue de Jesus cobre multidão de pecados, aí você aprendeu. E a Bíblia é muito clara que Deus não se deixa escarnecer. Como é que diz a Bíblia? Quem primeiro conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, ou seja, quem é mais sábio que ele? Ninguém. Agora, se por fé eu cometo um erro, cometo um pecado, você que está me ouvindo, você sabe que tem feito coisas erradas, você sabe que tem andado num caminho que não agrada a Deus. Se por fé, a fé que está dentro de você te levar a se curvar diante dele e dizer, Deus, me perdoa, conserta a minha rota, eu estou fora da rota. Meu querido, ele não vai te abandonar porque você pecou. Ele vai te aceitar, ele vai te abraçar, ele vai cuidar, ele vai te limpar, ele vai tirar os carrapichos, ele vai botar anel no dedo, ele vai botar roupa nova, sandália aos pés, ele vai fazer uma festa, um banquete, ele vai convidar todos para o banquete, vai dizer, o meu filho que estava perdido está de volta. E faz isso com fé. Gente, tem que ter fé para acreditar nessas coisas. E eu tenho, então. A fé não vai te decepcionar. Acredite nisso. Legal. Pastor, obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que a gente fechou tá acabando. Com chave de ouro. Fechamos com chave de ouro. Essa série fé, não é isso? Essa série foi tremenda. Você que não viu os outros episódios, entra lá no nosso canal. Embaixo vai estar o link. Acesse, tem muita coisa legal, muita coisa que a gente falou sobre fé, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. E até a próxima. Obrigado, pastores. Obrigado.